Bruno entrou. Uau! Que lindo! Boa noite! Boa noite, meu irmão amado Bruno Venga. Olha, E aí, meu querido? eu confesso que meu coração tá num estado de paz, como Gilberto Gil, mas ao mesmo tempo uma sensação assim nobre, eu diria, de estar aqui contigo. Contemplativo, contemplativo. Contemplativo. Vamos abrir o coração, meu irmão amado. A gente, a gente divulgou esse papo que a gente ia ter, falando que amor era uma conversa necessária. Sim. Sabe E agora? que. Deixa eu pausar aqui o Gilberto. Ah, você tá, Pausei. você tá com a musiquinha Eu mesmo, tô achei que aqui era com. eu aqui. Não, eu tô aqui com a paz de Gilberto Gil. Pô, Vamos antes de nós. tudo, ó, Inaí tá mandando corações. Então, se a Ah, Inaí tá mandando corações, já tá mais que abençoado de amor esse troço. ô, minha filha amada Inaê, um beijo a todos que estão chegando para esse momento de amor conosco aqui. Queria te fazer uma pergunta para a gente começar esse papo. Eita, faça. Que aí você começa falando, olha só, olha aqui, que Olha, artifício. isso é um bom artifício. Faça a pergunta. Por que que falar de amor é necessário? Eu sinto que falar, espalhar, vibrar o amor se faz necessário por tudo que eu, Ciane, percebo, sinto, vejo, adentrando na nossa temática, amor, eu vivo particularmente um mundo muito encantado, meu amigo. E tu sabe disso, porque a gente, em muitos momentos, estamos presentes de uma forma física, né? Ou aí em São Paulo, ou aqui no Rio, ou em qualquer lugar que a gente, por vezes, a gente acaba nos encontrando e trocando. Mas eu, cada vez mais, pelo meu mergulho no Oceane e nas minhas relações com a minha filha, que acabou de mandar um recado para nós, com a minha esposa Jaque, com meu amigo Bruno, com outros amigos e com todas as situações diárias que me envolvem, eu vivo um mundo que eu particularmente considero encantado. E falar de amor, um convite para juntos a gente colocar aqui algumas tintas dos nossos pincéis e ouvir alguns amigos, vários que vão entrando aqui e talvez vão dar um borrão na nossa tela com as suas tintas. Porque eu, particularmente, sinto que e vejo muitas tintas em muitos potes humanos que estão com a tampa fechada. Quando a gente troca um pouco aqui, eu e você, e como eu disse, muitas pessoas que vão entrando e a nossa intuição e o nosso coração vai fluindo, talvez até o final daqui, aquele pote que está com a tampa ali travada, alguém ou alguém vai dar um martelaço em cima, ou uma chave de fenda, ou abrir com um dente, vai começar a jogar mais tintas pelo mundo. Não só a vermelha óbvia do amor, mas a amarela, a azul, lilás, verde. Sabe que é isso, é isso. Eu gosto muito quando você começa a falar das tintas. Eu acho que a gente tem uma condição de enxergar as camadas dos sentimentos através das cores e te conhecer, desde que a gente se reencontrou aí nessa vida, me deu essa possibilidade, porque eu vi que no mundo real era possível viver esse mundo encantado. Talvez na minha trajetória eu tenha duvidado disso algumas vezes, e eu digo que a gente vai perdendo isso na medida que a gente vai amadurecendo, mas eu fui entender tardiamente que eu estou desamadurecendo quando eu estou perdendo esse encantamento, né? E aí você sabe como eu sou fanático pelo nosso querido Manuel de Barros, que o tempo todo trata disso.
né? Ele trata do azul, ele trata da poesia que é voar fora da asa, ele trata das crianças que escutam a cor dos passarinhos e que mudar a função de um verbo é tarefa de poeta, né? Eu falo que o Manuel, talvez esse fascínio que eu tenha por ele, está muito conectado com isso, com a capacidade que ele teve de indiretamente nos lembrar que o que nos é ensinado sobre amadurecer não necessariamente quer dizer um encontrar conosco. Talvez seja um distanciamento do que a gente deveria ser nesse mundo encantado. E o mundo encantado só existe se ele estiver coberto de amor. Tratar de amor é algo muito amplo e, ao mesmo tempo, pode ser muito simples, né? Depende da ótica, depende da forma com que a gente olha para isso. Sabe o que eu queria? Você sabe que eu não sei fazer live, né, cara? Assim, você é o Eu cara também. das lives. Não, eu não sou o cara. Eu sou o cara do amor. Se por acaso tem uma pessoa aqui que a gente quer convidar para dar uma palavrinha, você sabe conectar? Eu sei, acho que eu puxo o nome da pessoa aqui. Tem alguém aí que bateu no teu coração? Tem. Procura um querido chamado Bruno Lopes, tudo junto. Deixa eu, Ele tá aí. deixa eu escrever aqui. Aqui, ó, acho que ele tá aqui. Eu vou escrever agora aqui, ó. Bruno, Bruno Lopes. Deixa eu ver se ele puxa. Bruno, Bruno então Lopes, fica atento, porque convidar. se a gente Mandei um conseguir essa convite, Bruno proeza, Lopes. olha, Acredito que seja ele, Bruno Lopes, tudo junto. é Acabei de isso, só enviar um tem ele. convite, só tem ele. Olha Ó, ele, chegou aí! olha ele. Essa coisa linda! Chegou aí! Olha aí! Sabe Amigo que a gente Bruno, seja estava bem-vindo! Obrigado! Muito bom, primeiro honrado com o convite. apresentando Ciane, Bruno. É. Muito obrigado pelo convite. O Brunão mandou ali uma mensaginha. Fiz questão de aparecer aqui, porque o tema mais importante do que a gente tem é o amor, né? Não tem jeito. Você sabe que tenho muitas motivações para chamar o Bruno para dar uma palavrinha com a gente aqui, meu irmão. Mas uma que é óbvia, mas que eu não posso deixar de falar, o Bruno, há muitos anos, está em cartaz com a Pri, esposa dele, com uma peça chamada Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo. E dessa peça, a gente fez um podcast juntos, foi quando eu os conheci, foi um presente na minha vida. E nas conversas que aconteciam durante a gravação desse podcast, eles me fizeram pensar em muita coisa. Mas principalmente que independe do que a gente independe do que a gente está disposto a ser ou fazer, antes de qualquer coisa, é necessário que a gente fale de amor com as pessoas para lembrar as pessoas do que importa. E aí, meu irmão Bruno, eu queria que você desse, eu sei que você tem seu compromisso já já, obrigado por ter entrado para falar com a gente. Obrigado, meu amigo. Eu só queria muito que você desse uma palavrinha para a gente dessas andanças que você e a Pri tiveram aí pelo mundão, falando de amor. O que ficou para Cara, você disso? a gente começou a peça, na verdade, quando a gente recebeu um convite do Centro Cultural Brasil-Moçambique para levar um espetáculo lá, alguma leitura, alguma coisa artística que a gente tivesse para poder arrecadar fundos para uma instituição de caridade que cuida de crianças com AIDS. E a gente, cara, se identificou muito, porque a gente já fazia trabalhos voluntários, ações sociais, e a gente viu uma missão muito importante ali. Um público diferente, um país diferente, uma situação diferente. Não que o Brasil não tenha suas dificuldades, mas como o convite veio de lá, a gente aceitou de coração, fomos com recursos próprios, levantamos ali o espetáculo, que tem esse nome, que já provoca uma reflexão, mas a peça é uma comédia romântica, ela é muito divertida, porque uma coisa que a gente acredita mesmo é que a gente consegue atingir o coração das pessoas através do sorriso. Então, através do bom humor, da risada, da simpatia, da leveza, a gente consegue regar uma plantinha do amor que está lá, às vezes um pouquinho mais seca, ou então plantar uma sementinha para quem realmente não teve contato ainda, o que infelizmente é muito comum também. E aí a gente voltou para o Brasil com essa mesma missão, de aonde a gente passar, a gente poder ajudar de alguma forma a sociedade, aquela cidade, aquela região. Então a gente faz a peça, inclusive, em lugares que não tem teatro, que é uma coisa que a gente não vê por aí.
E aí, durante todas essas andanças, de todas essas ONGs, essas instituições que a gente vai para conversar com os assistidos, para passar uma tarde, para poder ajudar, levar um carinho, a gente percebe que todos nós somos carentes, mas tem pessoas que estão dentro de instituições durante muitos e muitos anos, abandonadas pela família, e que eles ficam realmente esperando serem tratados como seres humanos, de que você consiga olhar nos olhos, que você consiga segurar a mão, que você consiga se importar com aquela pessoa, com a história daquela pessoa, de verdade mesmo, né? A gente até brinca que às vezes você entra no elevador, você dá bom dia para o seu vizinho, um protocolo. Como é que você dá um bom dia de verdade? Quando você sente o bom dia de verdade de uma pessoa, você se arrepia até. E se for verdadeiro, você consegue mudar o seu dia. Às vezes você acorda meio tristão, meio cansado, meio injuriado, meio preocupado com alguma reunião e alguém te faz entrar numa realidade tipo, positiva, sabe? Então essa missão a gente entendeu nessas andanças, nesses caminhos, conversando com pessoas ilustres, ilustres desconhecidos dentro de uma sociedade, mas pessoas importantérrimas e enriquecedoras no nosso coração. A gente fez esse podcast justamente para poder falar de amor em outras maneiras, não só o amor da carne, né, do ser humano, de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, que seja, mas assim, de pai e filho, o amor pelo seu trabalho, o amor pelo ser humano, o amor pelos cachorros, enfim, várias formas de amor diferentes, como as pessoas entendem como é que é o amor, como é que elas lidam com o amor, e a gente está nessa missão até hoje, tentando abrir cada vez mais as fronteiras, falar sobre o amor, da importância dele, sem banalizar, porque, infelizmente, as pessoas falam eu te amo no vazio, como se fosse um protocolo, né? Oi, tudo bem? Tá, beijo, tchau, te amo. E, cara, você não pode falar te amo sem ter o real valor dentro do coração. Você fala eu te amo para ser a cerejinha do bolo, né? Quando você está realmente rico em atitude, fazendo prevalecer, mostrando a importância das pessoas, do seu trabalho, das situações que você se envolve. E aí sim a palavra ela vem simplesmente para dar um brinde final. Então, a gente está nesse momento tentando romper cada vez mais as barreiras para que a gente possa continuar presente, principalmente no teatro, que a gente acredita na força do teatro como um agente transformador na vida de uma sociedade. Uau! É. Só Ó, tudo isso. Só tudo isso. Só mais tudo nada. isso. Eu queria deixar aqui plantado uma sementinha com esse comentário. Senti de chamar o Bruno, Ciane, porque é isso. O Bruno é um cara que é movido por amor. O Bruno é um cara de 2x2, né? Parece um armário quando a gente vai abraçar ele. E aí você conversa com ele 5 minutos, você fala, pô, esse cara ele transborda amor, ele decidiu, foi uma decisão totalmente consciente, transbordar amor para o mundo. E é o tipo de gente que eu quero por perto o tempo todo, vocês dois sabem disso. Sim. E é recíproco. Ciane é um diretor, produtor, ator brilhante, hoje mais diretor que tudo. Então, o que eu quero deixar aqui plantado é que eu e o Bruno, a gente conversa tanto sobre, em algum momento da nossa vida, dar uma rodada por esses matos que eu gosto de viajar aí nos finais de semana e encontrar esse pessoal por aí e poder capturar, através do audiovisual, as histórias de amor que são tão bem contadas e que fogem tanto do óbvio, fogem tanto do senso comum. De novo, não estamos falando de amor, de relacionamento, estamos falando de amor das pessoas pela vida, pela natureza, pela ancestralidade, pelo que tem que ser. Então, a semente está mais que plantada, porque vocês dois juntos ninguém segura, tá? Opa, vamos nessa. Vamos embora. Vamos que vamos. Nossa. Viu? Eu só convido para deixar em maus lençóis, é a minha função. Eu quero deixar 2 recados aqui. Um, que a gente ainda está em cartaz com a peça todos os sábados no Teatro Renaissance, às 23 horas. Segundo, que um grande amigo meu passou aqui, o Vini, e só falar para ele que eu também amo ele demais. E a vida, às vezes, ela é assim, né? A gente tá em contato de uma forma tão intensa com as pessoas e, às vezes, a vida leva a gente por caminhos um pouco mais separados e tudo mais, mas a gente continua conectado pelo amor, pelo coração, mesmo não sendo fisicamente ali diário
ou no telefone diariamente, mas a gente tem essa ligação do coração. E é uma ligação que eu tenho com você, Bruno, né? Que a gente às vezes passa um hiato ali de se falar, mas quando a gente está junto, quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse se encontrado no dia anterior e essa energia continua. Então, estamos aí para falar de amor e viver o amor, que é o mais importante. Então, Teatro Renascense, todo sábado às 23 horas. Eu Exatamente. fui, Poxa, recomendo. Vamos lá. E eu achei que eu fosse morrer de sono, porque vocês sabem que eu sou um velhinho que durmo cedo. Mas, cara, peça leve, gostosa. E é isso. Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. e eu É vou isso com a aí. família, que inclusive acabou de aparecer um coração ali. Quando eu falei família, entrou minha esposa ali, ó, coração. Ah, Já que mora, então ouviu. Vamos, meu amor, assistir esse vamos, espetáculo. Vai ser uma honra. por favor. Brunão, muito obrigado, meu Poxa, irmão. nossa, Obrigado a Obrigado. Você é vocês, sempre parabéns muito pela live. inspirador. Mas parabéns pela live, continuem. E obrigado pelo convite. que, Foi uma honra participar aí também. Manda nossa. beijão pra Pri e estamos sempre juntos. Tamo junto. Obri- Beijo pra vocês. Obrigado, Valeu. obrigado, Beijo. Bruno. Valeu, Até valeu, mais. beijo. Nossa, olha aí, ó. É assim que as coisas, assim que o amor acontece no ao vivo, na presença. Eu trouxe aqui deixa eu ler um trechinho do Mário Quintana que eu trouxe, só Opa. para tá aqui guardadinho, que tem a ver com esse nosso início, que peguei Mário Quintana lá da minha terra, do Rio Grande do Sul, amado, Bairrista. aquele bairrista, que ele diz: cuidar de si mesmo é o melhor que pode fazer pela sua felicidade. Cuide do jardim e as borboletas virão até você. Eu acho que isso que está acontecendo aqui, de a gente estar junto, trocando, e agora entrou o Bruno e compartilhou essa onda de amor, e todas as pessoas que eu estou vendo cruzar aqui, é isso. Acho que são as borboletas que a gente vai permitindo conforme a gente vai cuidando do nosso jardim, e o amor aqui dentro do Ciane bate muito nesse lugar. Fala, do meu amigo. Quintana pega muito pesado, né? Quintana, sabe, eu fico pensando muito sobre isso. A gente fala tanto, né, nas nossas conversas sobre autorresponsabilidade, autocuidado, e essa coisa de fato ter a capacidade de cuidar do auto-amor, né? O que o Quintana fala de forma brilhante sempre, mas principalmente nesse trecho, o que ele está traduzindo em poesia é isso, né? Aprenda a cuidar de você. Como é que você, o que você está fazendo? Como é que você se olha? Eu recebi uma orientação uma vez que era para quando eu acordasse, que eu ficasse o máximo tempo que eu pudesse em frente ao espelho, a uns 10 centímetros do espelho, tentando enxergar dentro dos meus olhos, aquele reflexo que dá dentro do olho, né? E que quando eu me encontrasse naquele reflexo, eu fixasse o olhar o máximo de tempo que eu pudesse. E que se eu fizesse isso alguns dias seguidos, eu reencontraria o meu amor escondido. E aí que eu tratasse de cuidar dele para ter a real capacidade de poder dar e receber amor de outros, né? E olha, funciona, porque no fundo é um simbolismo, no fundo é uma ferramenta tem várias, né, disponíveis, mas é tão importante a gente usar da ferramenta que for para conseguir resgatar o auto-amor, e aí a gente ter de fato a capacidade de distribuir esse amor para as pessoas, porque quando a gente inverte essa ordem, o que a gente começa a distribuir não necessariamente é amor, né? A gente começa a distribuir carências, expectativas, Julgamentos. fantasiadas de amor, né? E, de novo, nada disso é ruim, tudo é experiência, tudo é aprendizado, mas se a gente pode ter essa condição de olhar para dentro e de cuidar da gente, eu acho que é o maior ato de amor que a gente pode fazer para o universo, que é o auto-amor. Isso não está muito longe de egoísmo, que às vezes as pessoas se confundem, né, nesse ponto. Eu, eu lembrei, você falou de autorresponsabilidade, me veio aqui uma história que hoje eu compartilhei com a Jaque, que eu lembrei do meu pai.
E eu vi até que ele chegou, cruzou aqui. Eu acho que até meu pai está aqui conosco, querido. Meu pai e minha mãe recebam meu beijo, meu amor, meu carinho, minha gratidão por todo o amor que vocês derramaram sobre mim. E eu lembrei de uma história do meu pai. Hoje eu conversando com a Jaque, eu disse, olha, a primeira vez que eu fui na escola, eu fui com 6 anos, na primeira série. E no primeiro dia que eu voltei para casa, meu pai me disse assim, ó, a partir de hoje, tu tem uma responsabilidade, que é com a tua escola. Eles devem te dar algumas tarefas lá, daí você vem, faz essas tarefas, no sul a gente chama de tema, o tema. Faça o teu tema e depois você pode brincar, meu filho. Mas lembra que tu tem uma responsabilidade, só depende de ti. E eu não vou mais te falar isso. Ele falou isso uma vez. Isso eu carrego até hoje. Eu comentei com a Jaque isso. Eu disse, meu pai plantou em mim a autorresponsabilidade de eu escolher de uma forma consciente os caminhos, sabendo que aqueles caminhos dependiam das minhas atitudes, da minha consciência, como o Bruno agora há pouco falou, o Bruno Lopes, uma escolha consciente, e entender, ou transitar, remexer na minha, né, falando eu, Ciane, na minha autorresponsabilidade, que meu pai plantou essa sementinha lá atrás. E eu tenho o hábito até de dizer que é uma semente que eu procuro passar para as minhas meninas. E eu penso que quando elas, com alguma clareza, entenderem essa autorresponsabilidade que elas têm, né, a auto sobre elas, né, a auto, e sobre o caminho, sobre o processo, sobre as sementes que elas vão acabar plantando, né? Sobre o amor, falando em amor, que elas vão acabar deixando. Eu sinto que é o melhor, ou é o maior amor que eu posso deixar. Quando eu consigo transmitir de alguma forma um pouco dessas sensações que transbordam, mexem muito comigo, né? Como eu disse, já me conhece bem, de tantas nossas conversas e diálogos por aí. Mas é isso. Você sabe o quanto eu admiro a sua relação com as suas filhas, né? Quanto eu amo as suas pequenas. E é isso. Eu acho que quando você planta esse amor nelas de forma tão incisiva, né? Incisiva é esquisito para isso, mas é verdade. Uhum. Elas já refletem isso desde pequenininhas. Isso é completamente visível a olhos nus, assim. E isso é muito legal, porque a gente cria uma conexão com... Quantos anos tem as meninas hoje? Súria, quase 2, 1 ano e 10 meses. E a Inaê, 6 anos. Com quase 2 e com 6 anos, a gente percebe a forma com que elas têm a capacidade de demonstrar amor sem pudor. E isso com certeza vem da forma que vocês plantam, né? Você e a Jaque plantam de uma forma muito natural isso nelas. Então, quando eu vejo a Inaê aqui no começo da live mesmo, né? Mandando coraçãozinho pra gente, e quando a gente está eventualmente conversando por telefone, eu escuto ela gritando no fundo, manda beijo pro tio Bruno. É uma menina de 6 anos, tá? Que entendeu. Eu até acredito que na grande maioria dos casos a gente nasce carregado disso. Isso vai se esvaindo de alguma forma durante o tempo, por vários motivos, mas vocês estão nutrindo de uma forma que é muito difícil que esse negócio se enfraqueça. E, e aí fica uma reflexão aqui para mim, que é qual é o nosso papel com as crianças que estão ao nosso entorno, de nutrir isso. Não tem necessariamente que ser nossos filhos, né? Como é que a gente nutre de forma diferente numa sociedade onde as regras são tantas, as expectativas são tantas, nesse mundo de redes sociais que a gente está tentando usar aqui pro amor,
mas que a autocobrança passa a ser algo tão gigantesco. Como é que a gente consegue nutrir nossas crianças, as crianças físicas e as nossas internas de amor? Como é que a gente consegue cuidar disso, meu irmão? Assim, qual é o seu caminho para cuidar principalmente da sua criança interior? Olha, o meu caminho é diminuir, é um exercício que eu faço diário, que é reduzir a maior ou reduzir todas as possíveis distrações que me afastem do meu eu mais genuíno que até hoje eu consegui chegar. É assim, como há um bom tempo eu venho fazendo uma caminhada muito, muito dentro, muito caminho de volta, eu falo, caminho de volta do Oceane, né? Eu venho, como eu, de alguma forma eu transitei a nossa vida, eu vejo como camadas, né? Eu gosto de olhar a minha vida como se fosse algumas fatias de pizza, assim. O trabalho, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com os amigos, a relação com as filhas. Só que o centro de tudo isso, o centro, a, a bolinha central da pizza sempre sou eu. E, e, e toda e qualquer ida, para eu poder ir, eu sempre procuro, eu sempre sou, né, o meu auto-observador. E o meu auto-observador no sentido mais sensorial possível mesmo. Quais são as relações que eu tenho estabelecido, que tipo, né, de movimento eu venho estabelecendo, quais do que eu estou me autoalimentando, alimentando de conteúdo, de conversas, porque tá contigo, meu irmão, tão amado essa noite aqui, falando de amor, bicho. Que eu acho que essa nossa conversa é uma conversa que ela tem, olha, N desdobramentos e dias que a gente pode ir e voltar aqui, porque eu preciso, como eu disse, estar ao máximo em contato com o que eu sinto como a minha essência. E a minha essência, eu sinto que tem muita relação com o amor, com a forma que eu percebo ou me percebo, porque eu acredito e vivo, as coisas partem de mim. Quer dizer, eu só consigo entregar para o Bruno, para minha filha, para minha esposa ou para o mundo, enquanto pai, marido, amigo, contador de histórias, roteirista, diretor, o que está aqui dentro. Por mais que eu tenho, claro, centenas de livros, vejo vários filmes, dialogo com pessoas que eu acredito que estão em ressonância com o que bate aqui, o ponto de partida sempre é daqui para lá, de dentro para fora. Então, eu tenho uma necessidade de me apropriando de coisas que eu acho que são importantes para eu estar em contato com a minha essência, com o meu eu mais genuíno, assim eu sinto, para conseguir servir, para conseguir estar aqui, para conseguir ser um pai, para conseguir ser um filho, sabe? Eu tenho, é engraçado que é como se uma vozinha não parasse, assim, em alguns momentos ela dissesse, ó, do tipo, respira, para, olha, sai, sobe, se observa. Eu me sinto muito no trabalho, em tudo na vida, muito intuição, instinto, assim, sabe, muito coração mesmo, assim. Eu preciso, se eu sentir qualquer coisa que me diga, opa, eu respeito, sabe, eu digo que eu sou obediente às minhas intuições e a forma que eu vejo a intuição é essa, assim, eu ir me auto-limpando, dando espaço para que o mais genuíno ou mais puro cruze por mim, porque ele vai cruzar, né? Eu dou a permissão para que algo venha de um lugar que eu considero especial e cruze por mim.
para que eu possa estar nesse momento olhando aqui para o meu irmão Bruno, e a gente está falando sobre 4 letras que carregam uma potência tão grande e que em livros, em filmes, em conversas, em hospitais, nos churros da esquina, pode ser sentido isso, pode ser vivido, mas daí vai muito cada um no seu processo. Estou compartilhando o meu, vai muito de quanto a gente vai dando espaço para isso. Sabe que Então, é isso. enquanto você tá falando disso, eu estou aqui vendo os comentários das pessoas. Muito legal, né? Porque, para mim, as pessoas comentarem numa live sobre amor, colocarem suas opiniões, já, assim, deixa desnorteado, assim, de alegria. Então, a gente tem gente falando aqui, ó, MG é fator humano, que tudo começa no interior de cada pessoa. Depois a gente teve um comentário da Cris aqui falando que o exemplo carrega, né? A gente estava falando dos filhos, das crianças, acho que é isso que ela fala, que nós, os entusiastas do amor e da felicidade plena, possamos seguir sempre plantando sementinhas. Essa coisa de quem encontra esse caminho, de repente não se esquecer de ser um divulgador disso. A gente divulga tanta coisa, né? A gente vive vendendo tanta coisa. E aí a Thaís falou que o amor só pode acontecer com o afastamento do ego. Eu nunca gosto quem convive muito comigo sabe, eu não gosto muito dos termos do só pode, ou tem que ser, mas eu entendo o que ela está comentando, né? Que é muito difícil a gente enxergar o amor quando ele está maquiado pelo ego. A Petra comentou aqui, ó, haja trabalho interno, provavelmente, e rindo, né? Provavelmente escutando o seu relato, porque de fato é o que eu te falei, o encantamento que você consegue viver, ele é um encantamento que vem de anos e anos de busca por isso, né? Então, haja trabalho mesmo. Depois a Vânia falou que amar primeiramente a nós mesmos é maravilhoso, pois só damos o que temos. E, de fato, é muito difícil a gente dar o que a gente não tem, ou o que a gente está buscando. Talvez compartilhar no processo é muito importante, mas é necessário que pelo menos tenha o processo. E você sabe que enquanto você falava, meu irmão, você falou do Quintana, e aí eu vou falar rapidinho aqui do Rubem Alves, que também está ali no meu, tá ali no meu range, no meu, ele ele fala uma coisa uma vez, porque eu fiquei te escutando e pensando nisso, né? Que o quanto é fácil escutar quando você tem a escutativa, né? Tô usando alguns termos aqui meio clichês para o tempo de hoje, mas que não importa. Né? Eu falei de criança interior, agora estou falando de escutativa, né? A próxima eu nem sei o que vem. Mas o Rubem Alves falou nesse mundo que começou a ter aquele monte de curso de oratória, que você tem que ser um incrível orador, que você tem que saber falar em público. Aí ele falou, tá, e quem vai praticar a escutatória? Né? E aí ele tem um texto que fala sobre a escutatória. Na pandemia eu fiquei fascinado por esse texto e eu comecei a dar uma pesquisada maior e conversar com algumas pessoas. E da escutatória, eu cheguei no outro, eu não sei se você acompanhou isso durante a pandemia, que para mim foi um tapa na cara de amor, que foi incrível demais. Criaram um site, bem no auge da pandemia, que ninguém saindo de casa, era um site que você entrava e no que você dava enter, aparecia alguém do outro lado da tela. E a única regra é que as pessoas só podiam se olhar, o tempo que fosse. E quando desse o tempo, um saía, o outro saía. Era a capacidade de transmitir amor sem necessidade de palavra. E aí eu lembro que eu transcendi muito essa coisa da escutatória do Rubem Alves, que eu falei, tá, nesse site eu entrava todos os dias. Eu achava aquilo assim, aquilo me recarregava de esperança, de amor mesmo, naquele momento tão turbulento, controverso, né? E aí eu fiquei pensando que, olha que forma transcendental de falar de amor, de demonstrar amor, que é nem oratória nem escutatória, é só visualizatória, né? E isso acontece muito, né? A gente conversa tanto sobre tanta coisa, eu escuto por muitas e muitas vezes, nossa, Bruno, como seu olho brilha quando eu estou lá falando as poesias, e aí sempre chega uma mensagem, pô, mas o olho está brilhando muito de novo, não sei o quê.
Você é um cara que tem o olho que brilha muito também, assim, mas eu acho que isso está muito relacionado ao alto amor, mas à vontade somada à capacidade de que vem depois da decisão de falar de amor. Sabe? Me estendendo aqui um pouco, bom, a gente estava no evento do nosso querido Poder da Colaboração, que é uma agência, né, que a Isso. gente está em comum, a gente está na mesma agência. Até fica aqui uma saudação a todos os queridos amigos do Poder da Colaboração. A gente teve que fazer o famoso pitch, né? Cada um se apresentar rapidinho ali, aquela loucura, porque eram 40 pessoas. E você lembra que eu resolvi declamar, acho engraçado o termo declamar. Eu resolvi declamar uma poesia que eu escrevi, que acho que é a única poesia que é 100% autobiográfica, porque as outras sempre têm uma inspiração de fora, assim, que é uma poesia que eu falo, o nome dela é O Menino que Decidiu Ser Bom. Mas quando eu conto a minha história partindo desse título, O Menino que Decidiu Ser Bom, não quer dizer que o menino sempre conseguiu ser bom. Ele só decidiu ser bom. E o fato de decidir ser bom pressupõe amor. E talvez por isso nossos olhos brilhem, porque eu sei que você também é um menino que decidiu ser bom. Né? E aí, ó, o Felipe até bateu palminha, que também é do poder da colaboração, olha aí. A palminha nem é pelas coisas que a gente está falando, é só pelo Pelo poder da poder. colaboração. Pô, é válido. Não, o poder da colaboração, a Isabela, todos os amigos lá foi incrível, é incrível. E eu acredito que não à toa, né? Também estamos ali juntos, porque também eu acho que existe um transbordo de amor ali. E isso conecta, eu acho que o amor conecta, né? Liga as pessoas. É uma linda, é uma semente mesmo que você falou do Rubem Alves. Eu tenho outra aqui que tá guardadinha do Platão, que eu amo, que ele diz, vou falar já, que a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que ama é crescer como ser humano. Então, isso derruba, né? Que em algum momento você falou aquela coisa de que da expectativa ou do esperar ou do não, apenas seja. Acho que é isso, apenas seja, que sejamos, né? E eu sempre trago, eu gosto de trazer pro meu eu, porque é baseado nas minhas referências ou experiências. Eu não eu gosto, eu tenho por hábito o de dentro para fora, assim, eu sempre não é o outro, sou eu, tá tudo aqui, né? E eu vou assim aprendendo muito através dos outros. E, e esse a gente que ama pessoas, né? E principalmente eu parto do alto amor, para que eu possa fazer algo, eu preciso melhorar como ser humano. E daí a gente falando aqui em algum momento das filhas, da família, mas eu vou falar de uma outra coisa que eu acho que eu sinto, ou melhor, e você também sabe bem disso, que é a conexão com a natureza. Isso tem a ver com o lugar que eu tô, tu sabe disso, já me perguntou, você tá ainda, qual a ligação que faz com que tu não saia desse lugar? Eu disse, olha, amigo, mar, montanha, árvore, terra, bicho, pedra, flor, som do vento, que é algo tão que está aí em abundância para nós e que para o Ciane tem uma relevância, uma importância muito grande, muito. Esse final de semana nós viajamos, né, tivemos no interior de São Paulo, aí num lugar muito especial também, e como é interessante, né, porque quanto mais tu vai acessando as tintas pessoais, tu vai se identificando naturalmente com lugares, com coisas, com pessoas, e essas coisas, pessoas ou lugares acabam de alguma maneira
multiplicando, né, ou dando mais força, mais poder para essas coisas que tem dentro de nós, né? Olhar, enfim, coisas simples, mas maravilhosas que eu considero, tipo crianças brincando na chuva, crianças rolando no barro, é, observar folhas de bananeiras se movimentando às 5:30 da manhã com o vento. Pô, mas isso está muito poético. Sim, porque a vida, ou pelo menos a forma que eu a enxergo e busco enxergar, é uma poesia, a vida que nos foi concedida. E eu ouso dizer, né, agora eu vou para o lado de fora, que talvez o nosso coletivo, de uma maneira geral, nossos bilhões, não o veem assim. Então, que potinho de tinta que não foi aberto para pintar esse arco-íris? Que pote de tinta é esse que está fechado ali, que como aqui nós, eu e você, temos tintas distintas, mas se complementam, e a gente sabe disso, É né? isso. Foi aí que a gente começou a conseguir sair de lugares que a gente nem sabia que eram confortáveis pelo hábito, não pelo conforto, de fato confortável. Assim, né? O conforto talvez não seja a palavra correta para a gente tratar o acômodo, né? E você falando disso, eu, sem entrar muito em detalhe, mas pude reaver aqui uns áudios que eu sei que te emocionaram quando a Polly começou a falar da importância da natureza. Né? Me conectou muito com essa sua fala, porque é muito disso o tempo que a gente consegue se dedicar para eventualmente contar um pouco das estrelas no céu que estão evidentes em meio a uma natureza. Esse tempo ele se multiplica em mil e ele te permite renascer para novos momentos, enquanto a rotina exaustiva que a gente se coloca muitas vezes uma rotina exaustiva por autocobrança, por falsa expectativa, ela afasta a gente do amor, né? Ela afasta a gente do sentimento mais puro. Você sabe que eu fico. Bom, eu vou contar uma história, e enquanto eu conto essa história, eu quero deixar um desafio aqui para você. Você sabe que já falamos de Manuel de Barros, já falamos de Quintana, de Platão, já falamos de Rubem Alves. E enquanto eu conto essa história, eu quero que você busque a fala da Cora Coralina mais bonita que você acha de amor. Porque aqui a gente também faz, aqui a gente faz desafios. Ixi, deixa eu anotar. E por que eu lembrei da Cora agora? Bom, primeiro que tem um comentário importante. Você sabe que essa semana no Poesia por Dia eu gravei Cora, Todas as Mulheres, que é a poesia dela que mais mexe comigo. Assim. E você não tem ideia da repercussão que deu. E foi uma coisa assim controversa, absurda, porque eu postei no Instagram e no TikTok, porque você sabe que eu sou um jovem que tem o TikTok. Maravilhoso. E aí postei essa poesia, claro, fiz um preâmbulo falando um pouco sobre o que eu sinto, o que eu acho da Cora em poucas palavras, se é que isso é possível. E aí, bom, postei no Instagram, teve ali o número de comentários que sempre tem, assim, uma coisa meio normal, boa, que eu acho incrível que as pessoas participam do Poesia por Dia, é um negócio que é uma grande conquista minha como ser vivo. Mas o TikTok é um negócio novo, né? Porque a gente olha o TikTok e fala, o que é aquele aplicativo, afinal de contas? O Lázaro mandando um coraçãozinho, já já a gente fala do Lázaro, porque não pode não falar do Lázaro. É verdade. Eu, no TikTok, eu tive 10 vezes mais visualização que no Instagram, e desse número X, mais de 50% da audiência de pessoas 50 a mais no TikTok.
Olha. Muitos comentários, muitos compartilhamentos. De prioritariamente 50 mais. Assim, então, isso mexeu comigo num lugar, porque era Quora, porque é uma plataforma dita para jovens. Cara, foi muito genial. Então, a Quora trouxe esse presente, mas não era nada disso que eu queria falar. Ó, já estão perguntando aqui, o que que essa galera tá fazendo no TikTok, Felipe? Pois é, cara, tá vendo? Você tá se achando velho pra te ter TikTok? Não tem isso, não. Ó, a Vânia comentou aqui um trecho de Cora. Não é o poeta que cria a poesia, é a poesia que cria o poeta. Né? É meio que isso mesmo. E aí, mas a história que eu queria contar é quando você busca o trecho de Cora, que não tem nada disso, era só para Já tá. contextualizar. Você sabe que o maior amor, a gente está falando de amor, eu sou muito agraciado pelo universo, tenho pessoas muito importantes na vida que me ensinaram e me mostraram a capacidade de transpirar amor. Mas a primeira delas, e com muita intensidade, foi minha avó materna, minha avó Denise. E a lembrança que eu tenho, a maior lembrança que eu tenho de amor, ela fez a passagem em 2009, que para mim parece ontem, porque essa é uma cicatriz que fica aberta, ao mesmo tempo não é dolorida, é só uma coisa. Né? Eu lembro que eu morei um tempo com ela, em Varginha, minha terra natal, né? E quando chegava, ela dormia tarde, e eu sempre gostava de dormir no quarto dela. Eu botava um colchão no chão. Por quê? Porque o cheiro era muito bom, muito bom. Segundo, porque era tudo muito mágico. Ela usava um penhoar, ela usava uma dentadura, ela tirava e botava no copo. Então ela ficava outra pessoa, né, sem a dentadura, porque puxava assim a boca. Ela deitava, começava a ler um trecho de algum livro que ela gostava muito, algum romance, e ela lia só um trechinho, depois ela ligava a rádio, sabe o rádio relógio, bem chiado, e era muito incrível, porque ela escutava o programa do Sérgio Boca. Não sei se você sabe quem é o Sérgio Boca. Não, não sei Ele quem é, é. ele é um locutor de rádio que, até onde eu entendi, nunca pesquisei profundamente, mas até onde eu entendi, passava em algumas rádios. E o que ele fazia era tradução simultânea de música americana. Então eu lembro de tocar Rock Set, e aí tinha lá Spending My Time, aí o cara vinha com uma voz bem grossa e falava passando o meu tempo, e era tudo meio, né, a frase vinha e ele falava em cima, cara, e minha avó ficava fascinada com aquilo, assim, ela ficava prestando atenção, ela queria saber, ela queria entender, ela não tinha ideia que eu estava acordado, e eu estava tendo o meu mestrado e meu doutorado e meu pós-doc em amor naqueles momentos. Eu me deu vontade de contar essa história, porque a Cora me lembra minha avó, e, pô, e a propósito, deixa eu mostrar o presente que a Polly me deu de aniversário. Opa! Ó, eu tô aqui, né? Bom, você sabe que meu aniversário foi ontem, você não vai me dar parabéns, não? Ah, tá bom. Vou dar o parabéns ao vivo. Vou deixar pro final. Não, vou deixar pro Tá bom, final. Vou deixa pro deixar pro final. final. Deixar pro final, parabéns. Falei da carência, tá vendo? Olha aí. Olha aí, olha aí. Mas eu acordo, tem uma caixinha de presente assim, e quando eu abro a caixinha, tem isso aqui, que é uma foto minha com a minha avó, no colo da minha avó, né? E cara, assim, eu vou te falar, eu adoro dar presente, ganhar presente, mas não consegui me controlar, assim, comecei a chorar e todas as passagens com a minha avó vieram na minha cabeça com essa foto, nesse lugar, nesse momento, desse jeito. E, cara, se, assim, eu acho que a minha capacidade de multiplicar amor, ela se renova em momentos como esse, assim. Quando eu não consigo fazer isso por mim mesmo, né, eu acho que a gente tem muitas possibilidades de olhar para as coisas, entender as coisas e usar dessas coisas para multiplicar o nosso amor. E aí fica o seu trecho de Cora, qual é mesmo?
Não, pera aí, eu vou falar do trecho, mas eu vou pegar esse. Tu falou uma coisa agora, eu tava aqui viajando na tua história da tua avó, e é engraçado porque eu lembrei até da Jaque, minha amada, que ela veio morar no Rio e ela morou com a Lindinha, que a gente chama de uma avó emprestada, que era mãe do padrasto dela, que também é um ser de muita luz, e a Jaque conta desse detalhe que ela gostava de dormir no lado da Lindinha. Botava um colchãozinho, e o quartinho da Lindinha era pequenininho, não dava, o colchão ficava um colchãozinho meio canoa assim ali no lado, pequenininho, e ela dormia ali, porque ela se sentia, tinha os cheiros, as coisas, e por que eu quis trazer isso? Porque durante a tua história, você veio costurando uma história para chegar no pós, vamos dizer, passagem da tua avó, que foi em 2009, e relatar ontem, que foi o teu aniversário, que eu sei bem, como se esse presente da, da Poli te remetesse a toda essa história, toda essa vivência, todo esse amor vivido com a tua avó. E daí, por que eu relatei isso novamente? Porque como eu sinto e vejo a beleza de tudo isso, e vivo justamente em todos esses detalhes, na quantidade de detalhes. Olha, tu deitar com ela, o cheiro, a tua sensação. A dentadura, não é a dentadura, é a dentadura. E essa dentadura, ela vale para o padeiro, vale para o meu vizinho, vale como o nosso amigo outro Bruno que entrou aqui mais cedo falou quando a gente entra no elevador. Quando eu falo ou penso em encantamento, magia, é em todos esses pequenos detalhes que a gente vive muitos durante um dia e por vezes, se a gente não observa, eles passam muito batidos. Porque são vários. Tu relatou da tua avó, mas essa relação ou situação é com a Poli, que está aí, é com o amigo aí do prédio, é eu com qualquer pessoa hoje caminhando na calçada, indo buscar pão com a Inaê ali na saída da escola, eu assistindo a reunião dela. Tem os grandes momentos que selam isso, como tu falou agora, viu? Um presente que trouxe a memória. Um parto, como eu vivi dois ao vivo e a cores ali, segurando as crianças nascendo, a mulher gritando, bicho. Isso eu vejo como sinto, né, como uma grande celebração, como você falou. Eu acho que é uma celebração extra, mas dessas pequenas doses de amor que a gente vive no dia a dia. E são essas, talvez, se não, se a gente perder a percepção do dia a dia ou da observação sobre ele e da execução sobre ele, vai. O amor passa. Não é que o amor passa. Eu até vou construir melhor. A gente não vive, porque o amor é dia a dia, né? Um exemplo, não é o dia que minha filha vai fazer o aniversário, ou só no parto, ou só quando eu vou lá e nem vou falar de bem, eu acho que os maiores bens são as pessoas, as histórias, as relações. E aqui, ó, Vânia, minha sogra amada, disse aqui, ó, esses detalhes é a verdadeira essência do amor, é isso. E são muito pequenos, eu acho, talvez, vou aqui, como tá, tem muito ruído de uma maneira geral, assim, a gente tem que fazer, quando eu falei, e é real isso em mim, eu procuro tirar as distrações da minha vida, distrações e não entrar em conversas ou responder tudo ou todo mundo, ver só o que realmente me importa, enfim, para poder concentrar a minha energia e conectar com a minha essência para eu poder pegar o mais puro. E agora eu vou ler uma frase de Cora, que meu amigo e irmão pediu, que eu gosto muito de tantas, mas tem essa que eu amo, que ela diz: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Eu gosto muito dessa fala, porque
em algum momento você falou uma coisa aqui que também é muito forte e real, e que é a gente lá na criança, a gente nasce com aquela pureza, aquela beleza, e parece que é como se máscaras, né? Nós vamos colocando máscaras, ou a gente vai permitindo também que não sejam colocadas máscaras, e a gente assume alguns papéis e vai se distanciando desse lugar que somos nós mesmos. E esse trechinho da Cora me leva para esse lugar. Quando ela fala que ela fez a escalada da vida removendo pedras, eu vou usar aqui, fazer uma pequena analogia comigo, que eu venho caminhando e traçando um pouco isso, que é removendo essas máscaras que eu coloquei ou que eu permiti que alguém colocasse em mim. E o plantando flores é nesse lugar de estamos caminhando, estou transitando, mas eu quero deixar flores por onde eu passo. As melhores que eu puder, com o melhor aroma, com as cores, com toda a potência que seja. E, como a gente já falou algumas vezes aqui, essa potência está dentro. Vem de dentro. Está É dentro. alto, alto. É alto. Alto. Sabe que eu tava. Bom, quando a gente começa a recordar, a gente não para de recordar. Já te contei tantas vezes o quanto eu saí cedinho de casa, novinho, né, para jogar vôlei, aquela história toda. E eu lembro de uma passagem onde a gente tinha que fazer algum trabalho de escola, eu não tinha, a gente o tempo todo treinando, era treino com bola, e aí preparo físico, e aí hidroginástica, e aí musculação. Então, era uma loucura, né? Era uma vida de profissional muito, muito novo. Então, sobrava pouco tempo para dedicar à escola. Apesar da escola ser um item obrigatório naquele processo. Então, isso foi muito bom. Eu lembro que a gente estava estudando o romantismo, o ultra-romantismo, né, na aula de literatura, e eu, obviamente, me reconhecia muito naquele negócio, não entendia por quê. Até então, o pessoal só falava que eu era brega, né? E aí depois fui entender que era tão bom ser brega, né? Pô, fã de roupa nova, né? Deixa eu deixar aqui, ó, vou falar de novo. Fã de roupa nova, é isso mesmo, muito fã de roupa nova. E aí, eu lembro que chegou para mim o soneto do Álvaro de Azevedo, que é, né, assim, ultra-romantismo na veia, que ele terminava o soneto falando: Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando e por ti nos sonhos morrerei sorrindo. O meu lado racional lia aquele soneto e falava: Cara, que exagero, né? Mas o meu lado racional não importava, porque aquele soneto me tocava tanto, porque não necessariamente o que está dito é o que é. O que está dito é o que inspira. Né? Então me veio esse trecho, me veio muito aquele Bruno, muito novo ali, aquele Bruno de 14, 15, sei lá quantos anos tinha, mas alguma coisa por aí, nesse misto de aproveitar o primeiro grande encontro que estava sendo lançado, ó, tô falando de tempo para trás, hein? Ali aquela união da Elba Ramalho com a Geraldo Azevedo, com o Zé Ramalho e com o Alceu Valença, que era uma coisa que era explosivo, né? Que falava de amor de tantas formas, aquele encontro deles. E aí, misturado com esses trabalhos de escola, de literatura que estudava, romantismo para romantismo, eu lembro que eu fiquei muito louco nessa época de ficar pensando nisso tudo. E que no fundo, era só o que uma evolução da demonstração do amor na minha formação de caráter, na minha formação como pessoa. E olha que bom que eu dei espaço para isso, né, naquele momento. Eu podia ter só deixado passar ou ter me distraído, como você mesmo falou. A diferença é que você tomou a decisão de não se distrair. Eu ali não tomei essa decisão, não. Ainda bem que foi mais forte do que eu podia controlar. E eu sei que muito do que eu sou hoje, como aprendiz de poeta, é baseado nessas provocações que vieram lá atrás, sabe? Não, Eu acho. aprendiz de poeta não. Você é um poeta e você tem um livro publicado lindíssimo, está publicando o segundo, já fazendo aqui já que você não falou, eu falo. É,
você me fez algumas perguntas e eu vou te fazer uma. Já que você fez aniversário ontem. Você fez um momento de tensão, né? Você deu uma parada. Dei uma pausa. Uma pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Já que, não sei se você fez ou faz isso, mas às vezes, nos nossos aniversários, já que a gente está encerrando ciclos e abrindo novos portais ou novas caminhadas, a gente procura tirar algumas coisas da nossa mochila, talvez só esvaziar, às vezes esvaziar e dar espaço para alguma nova. Bruno Venga, meu irmão amado, ontem, no teu encerramento, ou hoje, na tua abertura, você fez ou pensou sobre alguma escolha que, nesse sentido, para que esse teu amor, essa tua alma gigante, que eu tive o prazer de conhecer ou reconhecer aqui na Terra, nessa vida, fez alguma escolha e pode compartilhar com a gente aqui, comigo, teu irmão e com quem nos assiste? Posso não. Mentira! Posso não, pronto. Posso não, tchau. Tchau, Tom. Cara, foram tantas, na verdade, acho que foi um processo. A gente tem a mesma idade, né? E você sabe bem como. Você sabe qual foi o impacto de chegar aos 42? Eu vinha me preparando para isso, confesso, ou pelo menos tentando me preparar para isso, né? Que era o início de um novo setênio, né? Engraçado, né? A gente passa tanto tempo da vida achando que isso tudo é bobagem, e aí até que você entende que isso é o que importa e o resto é maquiagem, né? Bom, As máscaras. esse foi o primeiro setênio que eu entrei consciente do que significava. Porque lá aos 35, não tava, eu tinha um lampejo, mas eu não estava consciente. Aos 28, muito menos, muito menos. Mas aos 42 eu entrei com os dois pés nos 42, num momento de busca de autoconhecimento muito profundo e de refação de muita coisa que tinha se perdido, de busca. E dentro das leituras e buscas de informação sobre o que era esse início de setênio, também dizia-se muito de, durante os 42, o ano que compõe esses 42 anos, muita coisa vai acontecer, porque é hora de começar a colher o que você plantou, né, de forma, inclusive, bastante intensa. E foi assim. Então, no dia 25 de março de 2023, eu entrei no. Cara, assim, não sei nem explicar. Foi uma avalanche, muita coisa. E foi quando a gente se reencontrou, né? E 2 meses depois desse aniversário, foi quando a gente se conectou de uma vez por todas, se reconectou. Todas as provocações que você fez parte dessa minha revolução solar, assim. E as coisas foram vindo, e as cambalhotas, e esse tsunami incontrolável, mas eu sabia que ao completar 43, isso de alguma forma se transformaria numa calmaria, não uma calmaria preguiçosa e nem uma calmaria fácil, mas uma calmaria de ok, o tsunami já veio, você já entendeu, você já sabe mais ou menos quais os caminhos, então agora abraça e vai. Calhou de ser num ano que a gente sabe bem, esse ano de 2024 é um ano de pura realização, né? O universo nos presenteou com isso. Então, a minha grande reflexão, respondendo sua pergunta ontem, ao completar 43, a primeira delas foi, ufa, deixa eu respirar um tiquinho aqui, porque o tsunami já me deu muita cambalhota. A segunda foi, cara, que bom que você quis encarar de frente esse tsunami, que bom que você deixou bater no peito, porque deu para limpar a vista
Nossa, eu lembrei muito do finalzinho, a última música do disco Arco de Noé do Vinícius, que ele terminava a poesia que falava até onde a vista não há vista. Eu consegui limpar a vista para enxergar até onde a vista não há vista. Eu consegui ver, não, não o reencontro do Bruno com a essência do Bruno, não era bem isso, mas era uma coisa de o que, que eu deixei para trás que sempre foi meu, que eu não podia ter deixado. Quais foram as desculpas que eu coloquei no caminho? Quais foram as distrações que eu coloquei no caminho? Não me livrei de nem metade delas, mas eu já sei quais são. Então, minha grande reflexão é que eu sei o que tem que ser feito e estou fazendo. E é muito bonito eu saber que estou fazendo. Isso me enche de mim, cara. E me encher de mim é o maior presente que eu posso dar para mim mesmo. Assim. Acho que essa é a minha resposta. Bom, eu, enfim, tá, falou, sim, é tão bonito isso, né? Se encher. Ó, já que falou alguma coisa ali, ó. A esses dois meninos que decidiram deixar de se adulterar para voltar ao caminho de volta e jogar essa semente essencial por aí. Continuem transbordando esse brilho, essa luz, esse amor. Te amo, meu amor, amada. É bonito nós meninos, tu se enchendo de ti, eu buscando também, acho que o caminho é esse, me enchendo de mim, ou melhor, me esvaziando do que eu achava que era eu, para poder que venha à tona o que nós somos ou viemos cruzar por aqui fazer. E daí tudo isso, voltando para nossas quatro letras, né? Eu sinto como o maior ato concreto e uma escolha consciente de amor. Pegando o que Platão diz, né? Se a gente quer, porque qualquer bandeira que eu levante em qualquer lugar relacionada a qualquer coisa, né? Ou da minha arte, ou da espiritualidade, ou da ciência, ou das nossas rodas, elas sempre vão estar cheias da gente, né? Então, de alguma forma, é gostoso a gente ir se enchendo ou retomando esse nós na, no lugar da essência, ou da essência que é que tem. Eu acho que a essência causa sensações, né? Você colocou ali umas borboletas quando você fez né, a equipe fez a arte com borboletas e eu sinto é como se eu sentisse aquela relação das borboletas de alguma forma dentro, apontando o caminho. Tu sabe bem, vou contar uma história rápida aqui que eu acho que nosso tempo aqui antes que não sei se o Instagram nos corta, mas enfim, Ah, tem isso? que não Não sei de sei, nada dessas também não coisas. sei, Tá. mas aqui tem uma relação, né? Tem uma relação eu, Jaque, minha família, as meninas, muito grande com borboletas, né? Porque parece história de doido, mas como eu acredito muito no poder da natureza, tem uma borboleta azul que nos acompanha há muitos anos, em muitos momentos muito especiais. Ela cruza nosso caminho. Eu quis usar essa. Não vou me alongar na história, mas esse movimento de um ser da natureza fora é o que eu sinto dentro, como eu estou sentindo agora aqui contigo, como eu vou sentir ali quando eu for dar um beijo nas minhas filhas na cama, quando a gente desligar e, e, e deixar soltar para que essa borboleta que bata realmente asas por aí. E é engraçado porque a borboleta ela traz a questão como é que ela bate uma asa aqui e isso vai enviando uma onda lá para o outro lado do mundo, né? E assim eu percebo e sinto o amor. Que através do que a gente faz, ou fala, ou vive, mas como um algo aqui dentro que é praticamente inexplicável, né? Eu acho que o amor, a melhor forma
de alguma maneira a gente buscar viver e sentir. Olha a quantidade de borboletas Isso entrando aqui. que eu ia falar agora, não falta borboleta. Não falta borboleta azul. Então talvez que vamos dar permissão, né, para o nosso coração, para a nossa emoção, para conversar mais sobre sentimento. Imagina os lares, de alguma maneira, todos os cafés da manhã sejam falando sobre amor, sobre emoção, sobre perdão, sobre gratidão. Nesse espaço-tempo que a gente vive aqui, quanto mais pudermos compartilhar, falar, multiplicar isso, como tu disse, não é que nós saibamos tudo, nunca saberemos, mas a gente não pode deixar isso só dentro da gente, porque as coisas precisam passar por nós, né? E que possa passar o amor. Sem dúvida nenhuma. Eu vou te falar assim, cara, eu não sei de verdade se o Instagram vai derrubar a gente, aparentemente não, Não, acho mas também que temos que não. acabar, porque em algum momento a gente também precisa dormir. Eu queria fazer um comentário legal demais, assim, a gente está aqui há 1 hora e alguma coisa, falando de amor, de sentimento, de memória. Cara, você sabe bem disso, já compartilhei com você que ainda sobre a entrada de um novo setênio, o que eu mais quero na vida é que tudo que eu faça daqui para frente tenha esse reflexo, tenha esse pensamento, tenha esse foco, que eu tenha essa sensação que eu tô que toma conta do meu peito agora, aqui conversando com você, meu irmão, sobre tanta coisa importante. Eu quero que essa sensação esteja presente em todos os projetos, em todos os passos que eu dê na minha vida daqui para frente. E tem uma coisa muito bonita, porque, de novo, mais de 1 hora falando de amor. E aí, cara, eu vou até tomar a liberdade aqui de falar uns nomes, mas, ó, o Lázaro, a Pétria, a Luísa, a Pólia, a Lúcia, a Paula, a Silvia, a Jaque, o Fábio, a Janaína, cara, a Brenda, ó, tem até outra Ciane aqui, cara, que coisa Meu incrível. pai, É o meu seu pai, pai, é ele tá meu vendo desde o pai, começo, meu olha aí. pai, bicho, meu pai, minha mãe É tá isso. aí, é família, isso é Vânia, o amor, Fabiana, eita, minha sogra. o meu negócio longe de mim, porque não importa número, não é disso que a gente está falando. O que eu estou falando é que são pessoas que estão desde o início da live até agora acompanhando de forma ativa uma conversa sobre amor. Cara, isso é muito bonito, assim. Isso é muito bonito, porque vai contra qualquer pensamento algorítmico, né? A gente se conhece tão bem para ter certeza de que se a gente estivesse aqui falando e não tivesse ninguém ouvindo, ia ser igual, Sim. porque o que a gente quer é ter essa conversa através de um canal que, cara, está disponível. Se alguém se interessar a trocar, falar, escutar sobre amor, cara, pô, isso, sabe, eu percebo como quase um alicerce de uma construção de um prédio. Todo projeto que a gente for fazer daqui para frente, sabemos bem que temos alguns juntos, o alicerce é esse tipo de conversa. É essa ação que a gente está aqui na terça-feira à noite batendo papo e não vê o tempo passar, porque talvez a gente tenha a plena consciência de que o tempo é atemporal, mas a maior prova disso é quando a gente está fazendo o que tem que ser feito. É nessa hora que o tempo dá cambalhota, que o tempo vira do avesso, porque ele não importa, ele respeita. Né? O tempo respeita o que tem que ser feito. Eu escutei isso uma vez e eu não esqueço nunca mais. Sabe? E cara, assim, eu realmente fico emocionado com isso. Eu não quero marcar com você que a gente faça isso toda terça-feira às 21 Né, horas, não é isso. né. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer isso muitas e muitas vezes, porque é necessário. E a gente sabe que é o certo. A gente sabe que esse é o nosso caminho, né? Eu vou te contar há
sincronicidade do universo, né? Esses dias eu deitei, quando eu deito naturalmente, além das várias conversas que eu tenho durante o dia com o universo, com todo, com Deus, eu me deitei e me veio isso, assim, de se tu precisa falar um pouco mais sobre amor, falar sobre amor. Deu 2 dias, meu irmão Bruno Venga, no caso você, me manda uma mensagem, você recebeu o fio do universo, chegou aí e disse assim, tu me disse, meu irmão, vamos fazer uma... Tu que é o cara das lives, tu falou assim, tu que é o cara das lives, vamos fazer uma live e falar sobre o amor? E o que eu te respondi na hora? Eu disse, bingo, vamos. O convite foi seu, né? O convite foi seu, é isso. E, e eu até ouso dizer, nem foi, ele veio para nós, né? Nós recebemos ele, estamos passando adiante. Eu acho que dá a permissão para que o belo, a beleza, ou até dores, tudo que precisar passar por nós, mas a gente dê vazão para isso. Acho que talvez é isso, não prender nada, mas permitir que as coisas cruzem. Eu disse no início da nossa conversa, eu tenho sim, quem não só tu me conhece, que tem algumas pessoas que convivem comigo bem próximo, sabem que eu tenho essa particularidade, eu prefiro e sinto, na verdade, a vida com encantamento. É a forma que eu, de alguma maneira, eu até eu não sei dizer como começou, mas eu sei dizer que a cada dia é como se eu pegasse a, a vida com as mãos e fosse uma argila, eu fosse buscando e massageando ela ali e buscando novas formas, né? Então, realmente, acho que alguém falou aqui, nossa, 2 homens falando sobre amor, que é a coisa que, dentro do meu ponto de vista, eu sei que isso parece raro, mas deveria ser o mais normal, né, possível. Homens, mulheres, crianças, famílias, à mesa, no bar, na biblioteca, falar sobre algo que, no meu ponto de vista, movimenta o mundo, toca essa grande banda musical que é a vida, né? É o amor. Esse bando, mais do que esses corações que estão subindo, que são uma representatividade de sentimentos de pessoas que estão recebendo a nossa vibração e estão mandando vibrações para nós, é a prática ou a escolha consciente sobre isso. Eu acho que a prática é a escolha consciente dessa vibração. E tudo que foge disso, no meu ponto de vista, é aquela distração que eu falei. E eu, em algum momento, eu já andei distraído na vida, mas quando estralou alguma coisa aqui no coração, eu disse, opa, opa, enfim. Ah, meu irmão. É isso. É Cara, só isso tudo. só isso tudo. Ó, eu, eu tô vendo uns pushzinhos aparecendo aqui no meu celular, de uns directs que estão chegando no Instagram, provavelmente de gente que não conseguiu, porque tinha outras coisas para fazer. E a pergunta tá meio recorrente, se esse negócio fica gravado, eu não faço Fica. ideia. Fica? Não, fica. Eu salvo aqui e deixo salvo para nós. Eu vou te mandar aí uma coisinha. Tu aceita essa coisinha, que essa coisinha O quer mais dizer vamos legal, manter, compartilhar o amor. É mó legal, mó legal. Vou te mandar uma coisinha aí sabe o que é e daí demais? Que tu. parece que eu trabalho com algo muito diferente de tecnologia das coisas É, que eu estou fazendo de lives. É isso aí. Tô não. parecendo minha mãe perguntando, filho, ela tá aí também, minha mãe. Ai, Perguntando, tá filho, aí. como é que eu faço para mexer não sei o que no celular? Eu falo, Pois pô, é. mãe, não é possível. Mas é isso aí, agora eu tô no papel dela. É, sabe, cara, eu queria aproveitar que a gente está aqui nesse ambiente público para te agradecer por uma coisa que eu sei que nem é uma, uma decisão sua, porque a sua decisão vem antes. Eu sei que já é só da sua natureza, mas eu queria te agradecer num combo
que o primeiro deles é ser um dos poucos reflexos que eu tenho no mundo. Eu me vejo em você, você sabe disso, e, e ao me ver em você, eu percebo que eu posso ser sempre mais, porque você vai ser sempre mais. Então, um acaba sendo consequência do outro em amor. Esse é meu primeiro agradecimento. Meu segundo agradecimento é por ter enxergado em mim o que eu tinha esquecido e ter me lembrado disso. Isso não tem preço, isso nunca vai deixar, eu nunca vou deixar de te falar, porque nessa história de setênio, não setênio, caminhada, ano, aniversário, não importa. Você chegou na hora que eu precisava para me lembrar do que importa. E então vai ser assim. Você se acostume, porque eu nunca vou deixar de te agradecer por isso. Obrigado. Sabe que tu é um irmão que eu amo. E já que a gente está falando em amor, eu não consigo passar por alguém e sentir algo e não expressar esse algo. E contigo foi assim, porque eu já te disse a grandiosidade e a beleza que eu vejo em ti e sinto. E tu sabe disso, como eu te amo e te admiro, porque eu falei em algum momento aqui daqueles potinhos de tinta que estão com a tampa uns emperrada, outros já abriram um pouquinho, estão começando a ver suas cores. E o convite, né, que eu me faço, te faço e vou deixar assim, é que a gente possa, talvez essa noite, né, todo mundo que está aqui com a gente ou cruzou, já que isso vai ficar gravado, né, possa, que a gente possa abrir todos os dias o nosso pote ali, dar uma sacudida e jogar no mundo com o melhor que a gente puder. Eu acho que esse melhor é o nosso amor. Não tem, eu não consigo ver nem sentir nada que não seja o amor. E, e tu falou uma coisa e é muito real, muito forte isso. Eu vejo muito amor nas pessoas. Eu vim ti e eu vejo, eu vejo, eu sinto. Só que às vezes eu sinto isso. Eu tô vendo ali um pano, alguma coisa, um tecido, como se tivesse amarrado, sabe? E se Deus me sopra, vai lá, fala alguma coisa. Tu tá vendo, tu tá sentindo. Eu não posso não fazer. Talvez isso faz parte da. Faz parte. Faz É parte. isso, é Não isso. Do tenho que eu tenho dúvida que que fazer faz aqui, né? parte. Eu queria deixar aqui. Eu queria muito que a gente estendesse esse momento de gratidão e de amor para um amigo nosso que está acompanhando a gente aqui hoje, que é o Lázaro. Oh, Um cara um cara que em tão pouco tempo na nossa existência atual trouxe para a gente de presente coisas que vão muito além do que a gente está vendo como realização. Estou falando de forma enigmática aqui porque são projetos que vão pintar pelo mundo, mas o meu agradecimento com Lázaro, pro Lázaro não é pelo óbvio, não é pelo projeto que a gente está desenvolvendo junto, mas é por ele ter sido guardião de, de uma erupção de amor que, por sorte, eu vou chamar de sorte porque eu acho bonito, por sorte a gente foi escolhido como vulcão para permitir que essa erupção aconteça. E então meu
agradecimento pela confiança dele ter depositado na gente o que ele acumulou durante a vida inteira e que a gente vê transbordando na fala, no olhar, no pensamento, no sentimento do que é o Lázaro. Eu sei que ele acompanhou a gente aqui a live inteira e eu não podia deixar de estender esse amor que a gente está tratando para ele nesse momento. Ô, irmão Lázaro, é verdade. O Lázaro é você falou, o guardião, né? O guardião guardou muito bem com o coração essa poesia que a gente vai, né, amigo Lázaro aí, ó, falando, que a gente vai poder compartilhar, que é o amor com o mundo. Enfim, É isso. como tu disse, a gente podia passar a noite aqui e não vamos deixar nada marcado, apenas com o universo, que nós voltaremos para falar mais um pouco. Não Você que já fez sabemos tanta quando. novela, a gente pode deixar a seguir cenas dos próximos capítulos. A seguir cena dos próximos capítulos, é isso. Meu irmão Bruno, Obrigado, meu irmão. nossa, enfim, eu que te agradeço pela permissão, agradeço por tu ter recebido aí o que o universo